Chegamos então ao antepenúltimo capítulo, capítulo 26. Aqui um capítulo forte, né, que diz, mostra tudo que antecipa ao sacrifício de Jesus, né, até a sua prisão. Então aqui é bem forte mesmo, e como é um capítulo um pouco extenso, eu vou fazer poucas explicações, vou mais ler mesmo que o próprio capítulo se explica, né? É mais uma narrativa de eventos históricos propriamente dito, com momentos realmente fortes da ceia, daquele momento no Getsemane, da própria prisão, traição, tudo que envolve os momentos que antecedem então ao sacrifício de Jesus. Vamos então ao capítulo 26. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse a seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim mesmo nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for pregado, anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E realmente aqui estamos nós contando esse fato. Essa mulher derrubou também ali derramou aquele vaso de alabastro, o conteúdo dele, que diz aqui que era um perfume caríssimo, porque era de nardo fino, né, caríssimo mesmo, era algo muito raro e muito caro. E lembrando que Jesus, como ele morreu da sexta para o sábado, no início do sábado, do Shabat, então ele, como entrava o Shabat, ninguém poderia tocar nele para ungí-lo, né? Ungir o seu corpo, fazer então aquele ritual que era necessário para o sepultamento, de embalsamar, né? Ou seja, encher de bálsamo o corpo. Então não houve esse tempo, mas 2 dias antes da sua morte estava aqui essa mulher embalsamando, né? Enchendo de bálsamo o Senhor Jesus, com aquele bálsamo caríssimo, né? Que não usavam, não desperdiçavam geralmente esse tipo de bálsamo nos cadáveres, né? E aqui o corpo de Jesus sendo ungido antes do seu sacrifício. A conspiração aconteceu assim. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Ele perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram um preço de 30 moedas de prata.
Nesse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, chamados pães ázimos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem que lhe dissessem, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12 e, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comer comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de trair, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e come o pão, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que receberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro perguntou: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, dizendo-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou-se para seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os
e encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram-se, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele colocar imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Aqui já fica bem claro que Jesus não estava, ninguém estava tomando a vida de Jesus, né? Ele mesmo tinha consciência de que ele mesmo estava se entregando para este sacrifício e que precisava acontecer desse jeito e ele não ia interromper a vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Naquela hora Jesus disse: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram, inclusive Pedro, né? Jesus diante do Sinédrio, que era a corte dos príncipes dos judeus, né? Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa haviam reunido os mestres da lei, os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus. Isso é incrível, né? Para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Sabendo que Jesus estava se referindo ao próprio corpo dele, não ao templo, né? Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que ele lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote
rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe deram tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Então vemos aí todas essas intenções. E agora, a respeito de Pedro, disse assim, já estou no versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam por ali chamaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Interessante isso, que a convivência dele com Jesus mudou também o seu modo de falar, né? A forma de ele falar. E isso já o denunciava. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então é um capítulo que antecede a todo o sacrifício de Jesus, aqui sendo preso, sendo abandonado, né, pelos seus próprios discípulos, negado, né, por Pedro e traído por Judas. É um momento muito importante. Convido você a permanecer, continuar conosco nessa jornada. Só faltam esses 2 últimos capítulos. O próximo capítulo fala justamente sobre a morte de Jesus. Então te convido para amanhã nós lermos juntos esse capítulo. Então você que está nos seguindo até agora, né, acompanhando essa jornada, mas ainda não está inscrito, se inscreva, também dê um like, compartilhe essa playlist com outras pessoas, essa leitura do Evangelho segundo Mateus. E é dessa forma, dando like, compartilhando, se inscrevendo, fazendo comentários, você faz com que esse vídeo se torne relevante e outras pessoas recebam, né, esse vídeo como sugestão para assistirem, serem edificados, conhecerem mais da palavra de Deus. Tá bom? Então aguardo você até amanhã e que você tenha realmente uma jornada muito abençoada na sua vida ao conhecer mais e mais de tudo que envolve a vida do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã.